Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 7º do Evangelho de São Marcos, dos versículos 13 a 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Amados e amadas de Deus, Jesus está discutindo com os fariseus, com os mestres da lei, e agora Jesus chama para perto de si a multidão. E ele disse o que para a multidão? Escutai todos e compreendei, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Amados e amadas de Deus, o que Jesus quer dizer com isto? Ele quer dizer que não são os alimentos que tornam a pessoa impura. Percebam bem que na discussão anterior era sobre os objetos. O Evangelho de São Marcos mostra a forma de lavar objetos, a forma de purificar as coisas. Eram costumes que o judaísmo tinha e costumes que o judaísmo estava colocando como preceitos, como lei. E Jesus mostra que não é aí que está a impureza. A impureza não vem do exterior. A impureza não vem na forma de lavar pratos, copos, jarros. A impureza não está nos alimentos. A impureza está no coração humano. Jesus diz, mas o que sai do seu interior, quer dizer, onde é que está a impureza? A impureza está no coração humano. O coração humano, para a mentalidade semita, é o centro da vida, o centro da existência, o centro dos sentimentos. É daí que vem a impureza. E Jesus convida, exorta quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer, o ouvido foi feito para ouvir. Ouçam, escutem. E continua o Evangelho. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos perguntaram sobre essa parábola. Os discípulos também não tinham entendido e pedem a Jesus que, em casa, agora, na intimidade da casa, lhes explique. Diz o texto do Evangelho, Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Amados e amadas de Deus, o que Jesus quer dizer? Quer dizer que não são os alimentos, não é aquilo que entra na pessoa que a torna impura. Quer dizer, não são os alimentos que nos tornam impuros. Não é aquilo que nós comemos, que vai para o nosso estômago e depois vai para a fossa. Não é isto que torna impuro a pessoa humana. Não são os alimentos, não é o comer e o beber que torna impuro o homem. Os alimentos não são maus, não existe alimento mau.
existe sim a liberdade humana, que às vezes faz mau uso dos alimentos, que às vezes faz mau uso da bebida. A bebida em si não é má, ela é indiferente, não existe bebida má. Existe sim o mau uso da liberdade humana, a liberdade humana que às vezes não tem liberdade diante de uma bebida alcoólica, e bebe demais, mas o problema não está no alimento, não está na bebida, o problema está na nossa liberdade. Jesus quer dizer então que não existe alimento impuro. E continua Jesus, assim Jesus declarava, quer dizer, continua o Evangelho, assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. E disse: o que sai do homem, isto é que torna impuro o homem, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Quer dizer, é dentro do coração humano que se concebem as coisas. As ações externas que nós realizamos, elas são antes concebidas no coração. Elas são antes concebidas no nosso interior. E é lá que está a impureza. É lá que está o mal. É o coração, amados e amadas de Deus, que precisa de ser purificado. Então, conclui-se o Evangelho, conclui-se Jesus. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Quer dizer, a impureza está no coração, a impureza está na forma de conceber, a impureza está no mal que você fica concebendo lá no seu coração, lá na sua consciência. Amados e amadas de Deus, a graça que devemos pedir esse dia é a graça de irmos purificando o nosso coração, irmos purificando a nossa consciência, irmos purificando a nossa memória. Que essa palavra de Deus nos ajude, que o encontro com este Evangelho nos ajude verdadeiramente a um caminho de interioridade, a purificação do nosso interior, a conversão da nossa interioridade. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.